Olá galera, tudo bem com vocês? Voltando então às nossas aulas, eu vou começar agora a falar com vocês a respeito de ácidos nucleicos, sobre a questão da estrutura, função, metabolismo. Só que como é uma aula muito densa, eu vou subir o arquivo inteiro para vocês, mas eu vou segmentar essa aula em 3 partes, para você pegar cada parte e estudar no seu livro, e depois a gente aprender um assunto novo. Por quê? Porque ácidos nucleicos é um assunto muito pertinente no Enem, ele tem inúmeras formas de abordagem, então não tem por que a gente correr com a matéria. Eu vou fazer então 3 aulas, apesar de subir um arquivo único, tá ok? A gente começa falando sobre a estrutura e atividade dos ácidos nucleicos. A primeira coisa que você tem que saber é quem são os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são justamente o DNA e o RNA, beleza? DNA que significa ácido desoxirribonucleico e RNA significa ácido ribonucleico. Eles são responsáveis pela questão da organização e manutenção da vida. Há uma teoria que fala que não pode ter surgido vida sem algum tipo de substância catalisadora, ou seja, com ação enzimática, e pressupõe que essa substância era um RNA. Não está confirmado, mas é uma hipótese, tá ok? DNA e RNA são formados por cadeias de polinucleotídeos. O que significa isso? Se o DNA fosse uma parede, se o RNA fosse uma parede, ambos seriam formados por nucleotídeos, ou seja, os tijolos dessas paredes seriam os nucleotídeos, que eu já vou abordar com vocês a estrutura de cada nucleotídeo. Aqui tem estrutura para vocês. Qual que é a constituição dos nucleotídeos? Primeiro, um açúcar, ou pentose, porque tem 5 carbonos, que pode ser no RNA ribose e no DNA desoxirribose. As bases nitrogenadas, que são ligadas ao carbono 1 do açúcar da pentose, podem ser purinas, adenina e guanina, pirimidina, citosina, timina e uracila. Não tem que decorar para o Enem quais são as bases purinas e as bases pirimidinas, mas tem que saber que elas existem, beleza? E o grupo fosfato, que é ligado ao carbono 5 do açúcar, ok? Observação: nucleosídeo é só o açúcar e a base nitrogenada, sem o íon fosfato. Então, aqui nós temos a constituição da desoxirribose e da ribose. A diferença, repara, na ribose você vê uma hidroxila. Na desoxirribose, apenas o hidrogênio, falta um oxigênio. E aqui nós temos as bases nitrogenadas. Guanina e adenina são as bases purinas, e as bases pirimidinas nós temos citosina, timina e uracila. Não precisa decorar a fórmula delas. Só saber que existe guanina e adenina, citosina, timina e uracila. Depois, para que elas servem, como é que elas atuam, onde elas existem, nós vamos abordar com vocês, ok? E assim sendo, só para pegar aqui para baixo, assim sendo, aqui você tem um nucleosídeo, que é só desoxirribose e adenina, por exemplo, mas pode haver outro tipo de constituição. Aqui você tem um nucleotídeo, desoxirribose, fosfato com base nitrogenada qualquer, beleza? Pois bem, só um detalhe, eu estou subindo o arquivo em PDF porque tem aluno reclamando que não está dando para subir com PowerPoint e está ficando ruim, então eu estou subindo em PDF porque todo mundo tem um acesso mais fácil, tá ok? Aqui você tem o nucleotídeo com guanina, nucleotídeo com timina, nucleotídeo com citosina, nucleotídeo com uracila se fosse RNA, mas a gente está falando de DNA agora, ok? Primeiro vamos falar então do DNA. É o material genético da quase totalidade dos seres vivos, ok? Por que é quase totalidade? Porque existem seres vivos que, apesar de ter DNA, eles também têm RNA participando de uma função genética importante, ok? E se você considerar vírus como ser vivo, que não é considerado ainda, tem vírus que é só RNA. Ele possui grande complexidade e um grande número de informações. Pessoal, se você pudesse pegar todo o DNA do seu corpo e botar em linha reta, ele poderia ir daqui ao Sol 500 vezes. Você tem muito DNA no seu corpo, só que ele está todo enrolado, todo espiralado, ok? E ele é formado por genes. Cada gene é um segmento de DNA que contém informação para fabricar uma proteína. E com isso, fabrica-se uma proteína, uma enzima, por exemplo, e a partir daí, obrigatoriamente,
vai sintetizar uma característica, a cor do cabelo, a textura do cabelo, a cor da pele, a produção ou não de um determinado hormônio, todas as características do seu corpo, beleza? Então o DNA é formado por gene e esse gene é responsável pela característica. Sendo que cada gene transporta a informação em sua banda de DNA, conforme já falei para vocês aqui algumas das características. O armazenamento é justamente uma condição genética, sendo que ele pode se duplicar gerando cópias perfeitas. Se ele gera uma cópia irregular, é uma mutação que pode ser benéfica ou não, beleza? E é ela que controla a síntese de proteínas. Sendo que uma coisa que é muito importante para o DNA é a sua capacidade de autoduplicar. E a partir daí, novas células podem ser formadas. Sendo que quando acontece isso, acontece numa fase do ciclo de vida da célula chamada fase S da intérfase. Mas quando a gente fala de mitose, a gente aborda sobre essa fase, beleza? E ela também, além de se autoduplicar, o DNA pode produzir RNA, seja ele mensageiro, transportador ou ribossômico, beleza? Opa, só puxar o cursor para baixo aqui. Sendo que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa. O que quer dizer? Cada DNA filho, repara, cada DNA filho aqui embaixo vai ter um filamento do DNA original. Então observe esse DNA original, esse DNA materno, ele é todo azul. Repara que quando esse DNA começa a sofrer autoduplicação e vai se separar e dar origem a duas moléculas, cada DNA filho tem um filamento azul do DNA mãe e um filamento amarelo completamente novo. Portanto, a autoduplicação do DNA é semi-conservativa, porque cada DNA filho vai conter um filamento que veio do DNA original. Essa replicação ela acontece em partes específicas do DNA para evitar erros e existem enzimas responsáveis por essa situação, ok? O DNA é sempre uma fita dupla. Um filamento que veio do seu pai, outro filamento que veio da sua mamãe. Sempre assim. E a timina é uma base nitrogenada que vai sempre se unir com adenina e guanina vai sempre se unir com citosina. Para você não esquecer essa relação chamada relação de Chargaff, Agnaldo Timóteo, adenina com timina, Guaraná coroa, guanina com citosina. Quem descobriu a estrutura do DNA não foi Watson Crick. Foi uma mulher chamada Rosalind Franklin, só que ela foi sabotada e quem publicou foi o Watson Crick. Eles trabalhavam, inclusive, na mesma universidade, não no mesmo laboratório. Quem deve ser levado em consideração é uma mulher, Rosalind Franklin, trabalhando com radiação. Mas houve uma treta entre eles, não sei se ela morreu logo em seguida também por algum aspecto de câncer, porque ela trabalhava com radiação, e o Watson Crick quem publicou o trabalho. Mas ela foi a primeira pessoa a ter a ideia de um modelo chamado de dupla hélice. Conforme você está vendo o cursor aqui no mouse, é como se fosse uma escada retorcida e os corrimões, se entrelaçando de modo paralelo, formam a estrutura do DNA, beleza? Sendo que o DNA, já falei, a adenina se liga com timina por 2 pontes de hidrogênio. Citosina com guanina, 3 pontes de hidrogênio. Beleza? Conforme você está vendo aqui. Tanto que caiu no Enem do ano passado, retrasado, ele falou, qual fragmento de DNA vai apresentar mais necessidade de energia para sofrer separação ou desnaturação? Aí ele botou várias figuras de DNA esquematizadas. Aquela que tinha mais pontes de hidrogênio foi a que demorou mais tempo para sofrer desnaturação, porque as pontes de hidrogênio têm uma tendência a deixar a molécula de DNA unida. Então não esqueçam dessa relação de Chargaff, hein? A adenina se liga com timina por 2 pontes de hidrogênio. Guanina se liga com citosina através de 3 pontes de hidrogênio, ok? E aqui tem as formas de pareamento que acontecem entre citosina e guanina, entre adenina e timina, e a sua forma de polimerização com um nucleotídeo em cima do outro. Beleza? Repara uma coisa importante. O DNA ele é complementar. O que isso significa? Adenina com timina, guanina com citosina. Citosina com guanina, timina com adenina. Então ele é complementar. São sempre 2 fitas.
mas ele é invertido. Se começa na quinta posição do açúcar a ligação dos fosfatos, o outro lado vai começar na posição 3 a ligação do fosfato com a última molécula de açúcar. Ou seja, 5 linhas de um lado, 3 linhas do outro. E a parte final também encontra-se invertida. 5 linhas de um lado, 3 linhas do outro. Então, se esse filamento da esquerda começa aqui, 5 linhas, e vai terminar aqui 3 linhas, o filamento do lado começa com 3 linhas e vai terminar com 5 linhas, ok? Como é que o DNA controla toda a célula? Ele controla toda a célula através do RNA. Por que o DNA não vai direto para o citoplasma fabricar proteína? Porque se ele sai para o citoplasma, ele corre um grande risco de sofrer mutação e a célula morrer. Então ele fabrica uma molécula para ir para ele, que é o RNA. E o RNA controla a síntese de proteína que o DNA quis. Ah, professor, mas e se o RNA sofrer mutação? Não tem problema. Dissolve a molécula de RNA, produz outra de modo correto. Então, esse é o dogma central da biologia. O DNA, sintetiza um RNA mensageiro que sai do núcleo, se junta a um ribossomo, forma uma proteína e assim manifesta a característica genética. Qual parte do DNA sintetizou RNA? O gene. Então, um gene qualquer aqui, fabrica RNA mensageiro, que sai do núcleo, se une ao ribossomo, forma uma proteína e manifesta uma característica genética. E o RNA, o que ele é? Bem mais simples. É uma única fita, bem menor, está relacionado diretamente com a síntese de proteínas e é um material genético de alguns vírus. Por isso que eu falei com vocês no início da aula. Tem lá, alguns seres vivos têm material genético RNA, mas não é bem um ser vivo, são os vírus. Quais são os 3 tipos de RNA? Mensageiro, que tem um número de nucleotídeos diretamente proporcional à proteína que ele produz, que a gente vai estudar síntese proteica numa próxima aula. Ele que carrega as informações do DNA para o citoplasma, para executar uma proteína perfeita. O RNA ribossômico, que é a maior molécula de RNA possível. Ele se junta a algumas proteínas para formar o ribossomo, beleza? E é o mais abundante da célula. E o RNA transportador, aqui você tem, na verdade, RNA ribossômico unido a proteínas graças a elementos magnésios. Isso aqui é só para poder você, na verdade, ter uma noção de como ele está presente na célula, seja no citoplasma sozinho, em série, ou no ergastoplasma, que é o retículo endoplasmático rugoso, mas isso a gente vai ver depois. E o RNA transportador, que é a menor molécula de RNA e serve para conduzir um aminoácido para a síntese de proteínas, ok? Sendo que os principais tipos de RNA, que são mensageiro, transportador e ribossômico, eles atuam em conjunto para a síntese de proteínas. Essa tabela é o mais importante para você na aula de agora. As diferenças entre DNA e RNA. O RNA é formado por ribose, o DNA desoxirribose. O RNA tem guanina, citosina, adenina e uracila em números variáveis aleatórios. Guanina, citosina, adenina, timina são números fixos, dependendo da proporção de cada base nitrogenada. Se a quantidade de guanina é igual a de citosina, a quantidade de adenina é igual a de timina. Sempre assim. O número de fitas. RNA geralmente é simples. Tem alguns vírus que têm RNA duplo, mas não é alvo do nosso estudo agora. Geralmente simples. DNA é sempre fita dupla. RNA não é termoestável. Variou a temperatura, ele dissolve. DNA não. Já é bem mais estável. Ok? E esse é o dogma central da biologia. Essa é uma das informações que mais caem no Enem. O DNA, que além de sofrer replicação ou autoduplicação, realiza transcrição, que é a produção de RNA, no núcleo. Só em bactérias acontece no citoplasma. Essa transcrição acontece no núcleo, nas células eucariontes, e o RNA produz proteínas, fenômeno chamado de tradução, no citoplasma. Não importa o ser vivo, pode ser uma lacraia, uma centopeia, verme, rodolfo, qualquer ser vivo, esse dogma central existe.
beleza? A única diferença das bactérias para a gente é que a transcrição acontece no citoplasma e para a gente a transcrição acontece no núcleo. A tradução em todos os seres vivos acontece no citoplasma, beleza? Como acontece a duplicação, eu deixo para a próxima aula com vocês. A gente vai fragmentar essa aula para ficar mais fácil a compreensão. Depois eu subo para vocês uma lista de exercícios. Fiquem com Deus e até a próxima.